Em 1594, um confeiteiro espanhol convenceu parte da nobreza portuguesa de que era Dom Sebastião, o rei desaparecido. Não tinha documentos, não tinha provas, tinha apenas uma história e pessoas dispostas a acreditar nela. O mais estranho é que não foi o único. Durante mais de 20 anos, surgiram homens em Portugal, Espanha e até Veneza a afirmar que eram o rei perdido. E em todos os casos, encontraram seguidores. Para perceber como isto foi possível, temos de voltar a 1578. Muito antes de desaparecer, Sebastião já era visto como alguém diferente. Tornou-se rei com apenas 3 anos. O pai tinha morrido antes do seu nascimento e a mãe regressou à Espanha quando ele ainda era criança. Cresceu rodeado por uma corte que via nele o futuro da dinastia. Portugal precisava de estabilidade, mas também de esperança. Por isso, o jovem rei foi educado entre histórias de cavaleiros, cruzadas e grandes conquistas. E quanto mais crescia, mais parecia acreditar que estava destinado a realizar algo extraordinário. Os seus conselheiros viam nele coragem. Alguns começavam também a ver imprudência. Em 1578, com apenas 24 anos, reuniu um exército de cerca de 20.000 homens e atravessou o Estreito de Gibraltar. O objetivo era o norte de África. O sonho era uma cruzada. Os seus conselheiros opuseram-se, o rei de Espanha também, e até o Papa manifestou reservas. Sebastião avançou na mesma. A 4 de agosto de 1578, o exército português encontrou-se com as forças marroquinas em Alcácer Quibir. 4 horas. Foi o tempo necessário para desmoronar um império. Os portugueses ficaram encurralados, as linhas romperam-se e a retirada tornou-se impossível. Milhares morreram naquele dia. E algures no meio do caos, Dom Sebastião desapareceu. Quando a batalha terminou, os sobreviventes procuraram-no entre os mortos. Não o encontraram. Dias depois, surgiu um corpo identificado como sendo o rei. Mas os relatos da época não são totalmente claros. O corpo acabaria por regressar a Portugal e seria sepultado no mosteiro dos Jerônimos. Para muitos, porém, isso não bastou. Não havia fotografias. Havia apenas relatos contraditórios, milhares de mortos e uma derrota tão grande que parecia impossível de aceitar. E foi nesse vazio que a lenda entrou. A derrota de Alcácer Quibir não foi apenas militar. 2 anos depois, Portugal perdeu a independência e Filipe, II de Espanha, tornou-se rei de Portugal. Começava a União Ibérica. Num país em choque, começou a espalhar-se uma ideia simples. Dom Sebastião não tinha morrido, estava escondido, e um dia regressaria numa manhã de nevoeiro. Para muitos portugueses, esta crença não era apenas esperança, era resistência. Foi neste ambiente que começaram a surgir os pretendentes. O primeiro apareceu em Alcobaça, o segundo na Ericeira. Mas o caso mais famoso foi o de Gabriel de Espinosa, um confeiteiro espanhol de uma pequena cidade chamada Madrigal. Em 1594, Espinosa foi apresentado a Frei Miguel dos Santos, um religioso influente com ligações à nobreza portuguesa. Por razões que ainda hoje geram debate, o frade decidiu acreditar que aquele confeiteiro era o rei desaparecido. A partir daí, começaram a circular cartas, contactos e planos que poderiam levar um simples confeiteiro ao trono de Portugal. Isto não eram boatos espalhados entre desconhecidos. Falamos de homens instruídos, religiosos influentes e membros da nobreza que decidiram acreditar. Quando as autoridades espanholas investigaram, encontraram uma conspiração, mas não encontraram um rei. Gabriel de Espinosa foi executado em 1595.
Frei Miguel dos Santos também, e apesar disso, outros continuaram a surgir. Nenhum era Dom Sebastião, mas houve sempre quem acreditasse. Hoje, os historiadores não têm dúvidas significativas sobre o destino de Dom Sebastião. Tudo indica que morreu em Alcácer Quibir. Mas o verdadeiro mistério nunca foi o que aconteceu ao rei. O verdadeiro mistério é aquilo que aconteceu depois. Durante séculos, Portugal guardou espaço para o regresso de um homem que provavelmente já estava morto. O sebastianismo sobreviveu durante gerações. Sobreviveu à restauração da independência. Sobreviveu ao terremoto de 1755. E sobreviveu ao próprio rei. 4 homens afirmaram ser Dom Sebastião. Nenhum deles era o rei. Mas talvez isso nunca tenha sido importante. Porque o que Portugal procurava não era apenas um homem. Era uma razão para acreditar que a história ainda não tinha acabado.